Gálatas capítulo 3 e verso 11. Diz exatamente assim: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ou seja, o tema do Novo Testamento é a justificação pela fé. É o texto trabalhado por Paulo aí em Romanos capítulo 2, que faz um conjunto até o capítulo 3, mas toda a carta de Paulo aos Romanos, ela está preocupada em mostrar-nos que, primeiro, a nossa pecaminosidade, a depravação, a doutrina da depravação total, que nos torna inábeis, né, para cumprir a vontade de Deus, cumprir a lei de Deus, os princípios de Deus. Romanos capítulo 5, verso 12, que diz que pela desobediência de um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Portanto, todos pecaram, né, e destituídos estão da glória de Deus. Então, a partir desse ensinamento bíblico da depravação total, sendo que a lei, ou você cumpre tudo da mesma forma, se você quebrar um mandamento, Tiago 2:10 diz: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Então veja só, a lei é um princípio de Deus, né? É a vontade de Deus revelada. O ser humano é pecador total, que nos torna inábeis, né, para cumprir a vontade de Deus, cumprir a lei de Deus, os princípios de Deus. Romanos capítulo 5, verso 12, que diz que pela desobediência de um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Portanto, todos pecaram, né, e destituídos estão da glória de Deus. Então, a partir desse ensinamento bíblico da depravação total, sendo que a lei, ou você cumpre tudo da mesma forma, se você quebrar um mandamento, Tiago 2:10 diz: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Então veja só, a lei é um princípio de Deus, né? É a vontade de Deus revelada. O ser humano é pecador e incapaz de realizar algo bom de si mesmo para agradar a vontade de Deus. E quando ele se esforça para cumprir a lei, ele apenas cometendo um deslize na lei, ele com isso quebra toda a lei. Então qual que é a conclusão que nós chegamos? Que a justificação não pode ser por obras da lei. Não pode ser por cumprimento da lei, como parece ser, numa primeira leitura, Romanos 2:13. Qual que é, então, a grande resposta de Paulo? Gálatas 3:11, o justo viverá pela fé. A fé em quem? A fé em Cristo, que cumpriu a lei. Mateus, capítulo 5, verso 17, Jesus deixa claro: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim revogar, mas cumprir. E aí você vai para Romanos, capítulo 10, verso 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então aqui está construída uma narrativa de Paulo, a começar pela depravação total. O homem não é capaz de agradar a Deus. O homem não pode cumprir toda a lei, e nenhum ser humano nascido de mulher, exceto Jesus, cumpriu a lei integralmente. Tendo quebrado a lei em apenas um mandamento, ele descumpriu toda a lei. Então, como eu sou justificado? Se eu descumpri toda a lei ao falhar em um único mandamento? Crendo em Jesus, que é a justiça de Deus, é ele o único que veio encarnado como um representante da raça humana, né, e cumpriu a lei. É nesse sentido que, portanto, Paulo diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, a justificação, biblicamente falando, vem por fé, por crer na justiça de Cristo, que é aquele que satisfaz toda a vontade de Deus, e pela fé nós somos justificados. O ouvir é aquele, a parábola do semeador, eu acho que ela é uma boa ilustração.
da semente, que é a palavra de Deus, e o solo, que é o coração humano. A um chegou a palavra, a semente foi lançada, caiu entre espinhos, porção da semente caiu entre pedras, por fim a semente caiu numa boa terra e produziu frutos. Então, basicamente é isso, de fato é entender a palavra de Deus, né? Entender a palavra de Deus e entender, inclusive, que você não é capaz de cumpri-la integralmente, satisfazer a justiça de Deus integralmente, que você é pecador e que a sua justificação, essa sua obediência, na verdade, ela é uma obediência relativa. Porque, em última análise, você está sendo justificado pelo mérito de Cristo. Então, praticar a lei não é seguir o código legal, os 613 mandamentos, um por um, como aquele homem que chegou diante de Jesus. Mestre, o que eu faço para ser salvo, herdar a vida eterna? Jesus falou, cumpre a lei. E ele, na maior cara de pau, responde, eu cumpro, mas olha, eu cumpro desde que eu era criança já. Ou seja, talvez essa ideia de que o fato de ter nascido judeu automaticamente já o faria um eleito, um cumpridor da lei. Tanto era mentira, né? Obviamente que ninguém pode cumprir toda a lei, o único que cumpre é Jesus. Jesus falou, olha, se você está nesse nível de perfeição, e ele até responde, se queres ser perfeito, como tudo parece que você é capaz, então é uma ironia, vende tudo o que você tem, distribui aos pobres e vem seguir o meu ministério. O que acontece com o homem? O que acontece comigo, Kleber? O que acontece com você? A diferença só entre eu e você, nós aqui e ele, é que nós reconhecemos que nós não somos cumpridores da lei e seguimos Jesus. E ele, com justiça própria, entendendo que ele era um cara que ticava toda a lei e ele podia executá-la, ele percebeu que ele não era justo diante de Deus e ele não creu. O erro daquele moço não era ele não cumprir a lei, mas era ele não crer que Jesus era a justiça de Deus para ele. Pelo mérito de Cristo ele seria justificado. Obviamente que Jesus não queria que ele desfizesse de todo o bem, assim como Jesus não quer que você venda a sua casa, venda seu carro, se desfaça de tudo que você tenha e fique num quartinho da igreja orando, como se entendeu na Idade Média. Mas é que toda a sua vida esteja a serviço de Deus, seja para a glória de Deus, e você reconheça que diante de Deus, o único que te justifica é Jesus. É o que João fala lá na sua carta. Filhinho, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. O propósito da palavra de Deus é esse, é que não peque. O propósito que a lei foi dada era para que o povo fosse santo mesmo. Esse é o princípio. Mas se pecares, e aí está o mais dele, que é cômico, né? Se não fosse verdadeiro, que todos nós pecamos. Aí ele vai dizer, olha, quando pecarem, e você vai pecar, pode ficar tranquilo que você vai pecar, e uma prova que você vai pecar é que você morre. Né? Se alguém está nos assistindo aqui achando que não morre, que não é mortal, então esse tal é como aquele jovem rico diante de Jesus. Mas com a consciência de que você é mortal, vem a consciência de que você é um pecador. Jesus falou, olha, diante do Pai existe um advogado. Ele é a justiça de Deus, ele é a propiciação, ele é a oferta de Deus que apazigua a ira de Deus contra o pecado. Então essa é a linda mensagem do Evangelho. Agora, porque eu não cumpro a lei, então eu vou pecar? Paulo vai trabalhar essa questão inclusive, né? Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também em Cristo Jesus, crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. E aí no versículo 15 ele diz assim, pois que pecaremos porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo algum. E aí ele vai trabalhar a partir do versículo 15 aqui, que agora a nossa santificação, que é o nosso esforço, auxiliados pela graça de Deus, em cumprir a vontade de Deus, ele não é perfeito. Então, nós somos aperfeiçoados, ou na linguagem aí de Paulo em Romanos 2:13, nós somos justificados de fato pela fé. Não tem para onde correr.
E esse foi o grande lema da Reforma, é o grande lema dos apóstolos, né? Infelizmente, a igreja perdeu isso durante um período, e nós temos que tomar muito cuidado, muito cuidado. A autojustificação é uma tendência humana. A autojustificação, veja quando Adão caiu. Olha, foi a serpente, olha, foi a mulher. Essa autojustificação tipo, eu sou sã, eu sou puro. A gente até fala assim, criancinha inocente, não tem criança inocente. Se você crê na justificação de uma criança, na salvação de uma criança, ela também está sendo justificada pelo mérito de Cristo, não é por mérito próprio também. Então, esse é um tema central. Romanos 2:13 precisa ser respondido dentro desse panorama mais amplo, não apenas o versículo, naturalmente, né? O contexto vai apontar nessa direção. Essa nova perspectiva da teologia de Paulo é uma coisa que ainda está se definindo, é uma coisa muito nova. Basicamente, os seminários ainda não estão abordando essa questão, poucos teólogos estão sintonizados com isso. Ela não está muito bem definida. O Sérgio fez aqui uma definição histórica dela, que corresponde aos fatos, né? Mas a pergunta que tem sido feita hoje é: qual o efeito disso? Isso aí vai nos levar a entender o que de novo no Evangelho? Então, estamos equivocados com a visão do sola fide na Reforma? Então, não é esse o tema do Evangelho? Na minha visão, eu acho assim, tem um ponto positivo, o N.T. Writer, que acho que eu quem mais li sobre esse assunto, e talvez seja hoje o mais conhecido entre evangélicos, né, tratando desse tema, de fato, restaurar um pouco da cosmovisão judaica antes dos fariseus. Né? Por exemplo, Abraão creu. Né? Os sacrifícios eram feitos, né, com base em quê? A pessoa tinha que acreditar que o animal que ela estava oferecendo, os rituais que ela fazia para expiação de pecados, que aquilo tinha que funcionar de alguma maneira diante de Deus. Então era fé também. Tanto que é curioso que Hebreus 11, o que vai dizer? Que todos esses, antes da lei e depois da lei, são justificados pelo quê? Pela fé. Embora estivesse ainda na antiga aliança, com todos os seus ritos, com todas as suas cerimônias, mas os que foram justificados porque aquilo de fato fazia expiação diante de Deus. E é um aspecto da fé isso, embora incipiente, embora ainda germinando, né? Mas a gente olha para, vamos dizer, a justificação no Antigo Testamento, ela também se dá pela fé. O legalismo das seitas judaicas, fariseus, saduceus, que talvez trouxe de fato essa ruptura, né? Se tornou muito legalista, exageradamente legalista. Então eu ainda estou estudando o tema, confesso que não poderia nem discorrer muito ainda sobre o assunto. Ainda é muito novo no cenário brasileiro, ainda muita gente está conhecendo essa teologia ainda. Mas a pergunta que eu faço e ouço colegas fazendo é essa: tá aí, daí, o que vai mudar? Então parece que é uma tentativa de fazer uma coisa nova, fazer a mesma coisa de um jeito novo, mas eu acredito que o resultado tem que ser o mesmo, é a justificação pela fé, porque isso, se isso for nos conduzir a um outro caminho diferente do tema de Romanos, o tema do Novo Testamento, eu acho perigosa. Então, eu resumiria dizendo, está sob análise. Veja que interessante, Romanos capítulo 3, do verso 27 ao 30, vai chamar de lei da fé. Lei da fé? Vou ler para você. Diz assim: onde está logo a jactância, orgulho? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também é dos gentios, certamente.
visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: olha, na verdade, no final das contas, o judeu que é da circuncisão, ele é justificado pela fé. O gentio que não é da lei, não conhece a lei, crendo em quem justifica o pecador, é justificado pela fé também. Depois, no capítulo 7 de Romanos, ele faz uma analogia que eu acho que é fantástica e ela é libertadora. O que é a lei da fé? É a liberdade. É agora o direito de você estar na presença de Deus sabendo que é pecador, sabendo que você infringe a lei, não que você a faz de maneira rebelde, né? Se opondo à vontade de Deus, não, mas é que você é pecador, né? Você ainda está no corpo do pecado, e para se justificar diante de Deus, somente a graça. E ele vai trabalhar a analogia do casamento, e ele fala que a mulher que é casada, ela está ligada à lei, está ligado ao marido pela lei, mas morrendo o marido, a mulher está livre para viver uma nova vida. Olha que interessante. Aí ele diz assim: vocês também morreram. Quando Jesus morreu, esse marido morreu, o Jesus humano morreu, vocês foram libertados da lei. Vocês foram colocados em liberdade, você já não tem mais a obrigação legalista da lei. Agora você vai obedecer a lei, porque você tem liberdade diante de Deus, mesmo sabendo que você não vai cumpri-la integralmente. Porque ele diz assim: porque agora vocês estão ligados a um novo marido que ressuscitou. Tá. Então é uma mudança de estado, é uma mudança de estado. O pecador debaixo da lei, ele será condenado. O pecador debaixo da graça, pela fé, ele será justificado, mas é pecador. Então a resposta a Romanos 2:13, eu interpreto Romanos 2:13 como sendo de fato uma hipérbole de Paulo, como uma hipótese, sabendo nesse contexto mais amplo que o homem não pode cumprir a lei para ser justificado. Se de fato ele cumprisse, ele poderia. Ele faria igual aquele jovem rico. Ele desfaria de todo o bem, ele é perfeito diante de Deus, estaria justificado. Mas uma vez que sabemos que todos pecaram, nossa resposta a Romanos 2:13 é que nós não podemos porque não é possível. Então essa justificação que vem pelas coisas da lei é por causa do mérito de Cristo, não mais pelo meu mérito. Tá. Somos chamados à liberdade para obedecer agora. Você é livre não para pecar, você é livre para obedecer. 100% de acordo. Porque agora você está auxiliado pela graça de Deus, porque você exerceu fé em Jesus. Porque concluímos aqui, de não fazer essa dicotomia entre lei moral e lei cerimonial. Isso é essencial. Concordo com a leitura de que, citando inclusive Daniel 10, Daniel 9, sobre os rituais, esses elementos cerimoniais da lei, ritualísticos, né, sacrificiais, tudo isso fica muito claro na teologia do Novo Testamento que isso passou. Ninguém pode mais sacrificar um cabrito para poder ter justificação de pecados. Eu ouvi agora um pastor famoso, muito jovem, aí que bomba na internet, um vídeo dele, é ridículo. Olha, acabei de fazer 7 mergulhos no Rio Jordão para a purificação dos pecados de vocês que me entregaram nomes aqui, num cesto lá com o nome das pessoas. Gente, isso é blasfêmia contra Deus. Mergulho no Rio Jordão, se ele está fazendo uma alusão com o batismo de João, está errado. Se ele está achando que ele é um intermediador e ele pode fazer esse ritual, está errado. Misturou tudo, misturou na mão com João Batista e com heresia. É uma coisa vergonhosa que está acontecendo no nosso meio. Então, o tema volta pela justificação pela fé. E essa liberdade é uma liberdade para viver um novo relacionamento. Jesus, o marido que te prendia a antiga lei, morreu, mas ele não permaneceu morto, ele ressuscitou. É um novo marido, agora você está ligado a esse novo marido, né? que é o Cristo ressuscitado. Isso é uma analogia, né? Está lá em Romanos capítulo 7. Então agora você vive uma nova realidade, um novo relacionamento, já não mais legalista, mas um relacionamento de amor, um relacionamento de prazer, de comunhão mesmo. Esse é o sentido.
Porque apesar de hoje na igreja a gente realmente não tem mais os rituais de expiação, etc., embora muita coisa esteja voltando judaizante para o culto, né? Enfim, não é nem por uma questão cultural, é por uma questão meio que teológica mesmo, que o pessoal utiliza esses elementos, mas a gente hoje pode também achar que pelo legalismo evangélico nós também somos justificados. Né? Exemplo do tipo carteirinha de membro, frequência, cantar no coral, as obras evangélicas agora parece que justifica, não é mais as obras da lei, agora são as obras evangélicas, participar de campanha, participar de sistemas religiosos, que isso é que nos faz justos diante de Deus. Então esse sistema é muito mais pobre do que o sistema da antiga aliança, porque não é nem bíblico, né? E ele é tão maléfico quanto, se você pensar que pela legalidade da lei você vai ser justificado. Então hoje nós vivemos um relacionamento novo, esse é o ponto. Abel, cujo sangue ainda fala, Hebreus 11:5 vai dizer que ele ofereceu o sacrifício melhor diante de Deus, tendo de Deus o testemunho, porque Abel, ele, apesar de ele ter trazido, e alguns até acreditam que pela falta, pela presença do sangue, né, na sua oferta, mas é mais do que isso, é porque ele traz aquilo que é o melhor dele para Deus agora. Ele não junta meia dúzia de alface, de chuchu e coloca na presença de Deus como, ó, tá aqui, ó, é para cumprir? Então tá aqui, ó, peguei lá, tá aqui, que foi o comportamento de Caim. Abel trouxe algo de fato para adorar a Deus. Essa liberdade não pode ser confundida como liberdade de pecar, é liberdade para obedecer. Uma vez que você creu, a graça de Deus te alcança, você é regenerado, aí a gente tem que lembrar todo o beabá da soteriologia bíblica. Você nasce de novo, e nascer de novo é ter uma natureza nova agora, né? Que sobrepunja a natureza pecaminosa, agora auxiliado pela graça de Deus, você vai produzir o fruto do Espírito. É mais ou menos o seguinte, o marido que ama a mulher, e ele não adultera, não é porque ele não pode, não porque ele nem... Pode ser até que ele deseje uma outra mulher, no sentido de ver uma mulher bonita, etc., e passar coisas na sua mente. Mas ele não faz porque ele ama, né? Ele se submete àquele princípio do não adultério, da fidelidade, por amor, por relacionamento que ele tem com seu cônjuge. Essa é a base de um casamento. E essa é a base do casamento, somos até comparados, né? Noiva com esposo. Uhum. Que relação é essa se não é uma relação de amor? Uma relação de obediência para amar. Então, a nossa justiça, nós vivemos em santificação. Agora, a nossa justiça excede a dos fariseus, porque nós não, o sentido que eu vejo dessa passagem é que nós não tentamos ser justificados pela nossa prática. Nós tentamos ser justificados, vivemos em santificação, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo os mandamentos de Deus, não pecamos, procuramos, é o que João vai dizer, eu vos escrevo para que não pequeis. Então, tudo que está escrito é para a nossa obediência, né? Agora, em que sentido a nossa justiça se excede? Porque é a nossa justiça que vem pela fé, não é uma justiça que vem pela lei, pelas obras da lei, né? Romanos 4, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Os fariseus se gloriavam em si mesmo. Em si mesmos. Então ele diz aqui, se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, nas suas obras, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então veja, a justiça de Abraão é a nossa justiça, é semelhante, diferente da do fariseu, que tentava se justificar. A justiça do fariseu era ele seguir essas regrinhas exageradas, né? Com imposições, né? Com essa fiscalização da sociedade, e incapaz de realizar algo bom de si mesmo para agradar a vontade de Deus. E quando ele se esforça para cumprir a lei, ele apenas cometendo um deslize na lei, ele com isso quebra toda a lei.
Então, qual que é a conclusão que nós chegamos? Que a justificação não pode ser por obras da lei. Não pode ser por cumprimento da lei, como parece ser, numa primeira leitura, Romanos 2:13. Qual que é, então, a grande resposta de Paulo? Gálatas 3:11. O justo viverá pela fé. A fé em quem? A fé em Cristo, que cumpriu a lei. Mateus, capítulo 5, verso 17, Jesus deixa claro: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim revogar, mas cumprir. E aí você vai para Romanos, capítulo 10, verso 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E basicamente eu reforço o argumento. Essa liberdade não pode ser confundida como liberdade de pecar, é liberdade para obedecer. Uma vez que você creu, a graça de Deus te alcança, você é regenerado. Aí a gente tem que lembrar todo o beabá da soteriologia bíblica. Você nasce de novo, e nascer de novo é ter uma natureza nova agora, né? Que sobrepunja a natureza pecaminosa, agora auxiliado pela graça de Deus. Você vai produzir o fruto do Espírito. É mais ou menos o seguinte: o marido que ama a mulher e ele não adultera, não é porque ele não pode, não é porque ele nem... Pode ser até que ele deseje uma outra mulher, no sentido de ver uma mulher bonita, etc., e passar coisas na sua mente. Mas ele não faz porque ele ama, né? Ele se submete àquele princípio do não adultério, da fidelidade, por amor, por relacionamento que ele tem com seu cônjuge. Essa é a base de um casamento. E essa é a base do casamento. Somos até comparados, né? Sim. Noiva com esposo. Uhum. Que relação é essa se não é uma relação de amor? Uma relação de obediência para amar. Então, a nossa justiça, nós vivemos em santificação. Agora, a nossa justiça excede a dos fariseus, porque nós não... O sentido que eu vejo dessa passagem é que nós não tentamos ser justificados pela nossa prática. Nós tentamos ser justificados, vivemos em santificação, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo os mandamentos de Deus, não pecamos, procuramos, é o que João vai dizer, eu vos escrevo para que não pequeis. Então, tudo que está escrito é para a nossa obediência, né? Agora, em que sentido a nossa justiça se excede? Porque é a nossa justiça que vem pela fé, não é uma justiça que vem pela lei, pelas obras da lei, né? É o que, por exemplo, Romanos 4, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Os fariseus se gloriavam em si mesmo. Em si mesmos. Então ele diz aqui, se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, nas suas obras, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então veja, a justiça de Abraão é a nossa justiça, é semelhante, diferente da do fariseu, que tentava se justificar. A justiça do fariseu era ele seguir essas regrinhas exageradas, né? Com imposições, né? Com essa fiscalização da sociedade.